Pessoal, boa tarde. Que Deus abençoe vocês. A paz. Eu quero trazer uma pequena reflexão, uma palavra de Deus nessa tarde para a sua vida. Quero que você compartilhe a live. Eu quero falar sobre a diferença dos olhos carnais e os olhos espirituais. Quero que você entre agora, coloque seu nome, coloque aí seu pedido de oração. Vamos orar daqui a pouco também. Mais tarde eu vou fazer uma nova live. Hoje é terça-feira. E terça-feira é dia de você rezar a novena de libertação espiritual comigo, que é a novena com a bênção do copo com água, né? Da água benta. Isso, vamos entrando. Vai compartilhando. Vamos evangelizar. Eu quero trazer a história hoje de um jovem que, mediante as lutas, ele não desistiu. E ele nos ensina como exemplo que nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Você não pode desistir dos seus sonhos. Você não pode desistir dos seus ideais. Você não pode desistir das pessoas que você ama. Se um dia alguém foi usado pelo inimigo e mandou você desistir desse problema que você vive hoje, saiba que aquela pessoa ali foi usada pelo maligno para tentar desanimar você. E eu falo para você nessa tarde, quanto maior for a sua luta, quanto maiores forem os seus problemas, maior será a vitória que Deus irá colocar nas suas mãos. Se você crê nisso, eu quero que você diga graças a Deus, diga assim seja, diga amém. Amém? Você que tem a Bíblia aí, eu quero que você abra em 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 26, 1 Samuel 17, 26. Presta atenção.
Diz a palavra de Deus assim: Davi perguntou aos que estavam perto dele: que será feito aquele que ferir esse filisteu e tirar o próprio que pesa sobre Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para insultar deste modo o exército do Deus vivo? E deram-lhe a mesma resposta: isso será feito a quem o ferir. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo falar assim, encolerizou-se, ou seja, ele ficou com raiva, irou-se, e falou assim com Davi: Davi, por que viestes aqui? Com quem deixastes as tuas ovelhas no deserto? Conheço a tua pretensão e a tua má índole. Foi para ver a batalha que viestes. Palavras de salvação, repita assim comigo: glória a vós, Senhor. Beija a Santa Bíblia. Coloca a tua mão direita na altura do teu coração, fecha teus olhos. Repita assim comigo: Divino Espírito Santo, fala comigo neste momento, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Presta atenção. Presta atenção. Davi, Deus, ele escolheu Davi porque Davi era o menosprezado da casa de seu pai. Deus escolheu Davi porque ninguém dava nada por ele. E muitas pessoas que têm o chamado de Deus, que são os escolhidos por Deus, também são assim. Porque a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu Davi porque Davi era o menor da casa de seu pai. Só que quando Davi ele teve um desafio na vida dele, na verdade Davi ele teve vários desafios. E o primeiro desafio de Davi foi contra Golias, um filisteu gigante que media mais de 3 metros de altura, e esse gigante ele amedrontava o exército de Israel. Então, o que esse gigante fazia? Quando tinha ali as tropas do exército de Israel, esse gigante chegava todo dia para eles e falava assim: vamos fazer uma luta aqui do melhor soldado seus contra mim. Se esse soldado, o melhor soldado seus, me derrotar, nós viramos escravos de Israel. Agora, se Israel perder, Israel se torna escravo. Só que naquele exército ali, havia homens com escudo, homens com lanças, espadas, homens preparados, mas desde o último soldado até o rei, que na época o rei da época era Saul,
não tinha um homem que tinha coragem de enfrentar Golias. Aí Deus, ele foi e levantou Davi. Só que aos olhos humanos, Davi, ele não teria chance nenhuma contra o gigante. Tem gente que olha para o problema, em vez de olhar com os olhos espirituais, olham para o problema com os olhos naturais e passam a enxergar aquele problema ali como se aquele problema fosse maior do que Deus. Por isso que, se eu estou aqui, meus problemas estão assim, a minha fé, ela precisa estar acima dos meus problemas. Eu estou aqui, meus problemas estão aqui, a minha fé, ela precisa estar acima dos meus problemas. Então, os soldados naquela época, mas Saul, eles não estavam olhando para o gigante com visão espiritual, mas sim com visão carnal. O que é uma pessoa ter a visão carnal? Uma pessoa carnal é quando a situação está boa para ela, ela vibra, ela fica alegre. A situação está ruim para ela, ela chora, ela fica triste, ela despenca emocionalmente, porque é uma pessoa quando ela está olhando com os olhos carnais. Agora, quando a pessoa olha com os olhos espirituais, quando está bom, ela fica feliz. Mas quando está ruim, ela não se deixa abater pelo sofrimento, mas ela começa a passar pela luta de cabeça erguida, porque luta todos nós temos. A vida, ela é feita de desafios, e a forma de você encarar a situação é que vai fazer toda a diferença. Porque na hora que Davi ele foi enfrentar o gigante Golias, Davi não olhou para o gigante com os olhos carnais, mas Davi olhou com os olhos espirituais. Tanto que quando Davi ele foi encontrar o gigante, o inimigo é tão sujo que o inimigo ele usa pessoas próximas a você para tentarem te desanimar. Por isso que você não pode sair contando sua vida para as outras pessoas. Por isso que você não pode sair contando seus projetos para os outros. Aí o inimigo usou o irmão de Davi, Eliabe. Eliabe tentou impedir Davi de enfrentar o gigante. Aí o irmão de Davi virou para Davi e falou assim: Davi, o que você está fazendo aqui?
Não era para você estar aqui, era para você estar lá no pasto. Porque Davi, ele, antes de ser rei, Davi, ele era pastor de ovelhas. Quando eu falo pastor de ovelhas, não estou falando de religião evangélica, não, de pastor evangélico, não. É pastor aquele que cuida de animais. Diz a palavra de Deus que Davi, ele matou um leão e um urso para defender uma ovelha. Então, eu tenho a certeza que quando Davi, ele pastoreava as ovelhas ali, Davi fazia o de melhor, porque ele tinha coragem até de enfrentar um animal selvagem para salvar uma ovelhinha. Só que o inimigo, ele sabe aonde é o ponto fraco de uma pessoa. Por isso que o inimigo, ele não age no ponto forte, ele age no ponto fraco. Se o ponto fraco de um homem é mulher, ele vai fazer aquele homem cair por causa de mulher. Se o ponto fraco daquela mulher é homem, ele vai fazer aquela mulher cair por causa de um homem. Se o ponto fraco daquele homem é o dinheiro, ele vai fazer a pessoa se corromper por causa do dinheiro. Se o ponto fraco da pessoa ali é a bebida, ele vai fazer a pessoa se corromper por causa da bebida. E assim vai. Aí o inimigo, ele tentou tirar o foco de Davi. Aí o inimigo falou assim, olha, o que você está fazendo? Você tinha que estar lá no pasto, cuidando das ovelhas. Se o coração de Davi não estivesse em Deus, e Davi ele fosse apegado a bens materiais, porque quando uma pessoa ela é apegada a bens materiais, é apegada ao dinheiro, ela é uma pessoa carnal, não espiritual. Davi teria pensado assim, é verdade, eu estou aqui e tem uma ovelha de meu pai morrendo neste momento agora. Ele teria largado ali o desafio de enfrentar Golias e teria voltado para o pasto. Por isso que tem gente que está perto de ser abençoado, está perto de ser abençoada, a pessoa vai lá e retrocede na fé. O inimigo usa alguém ali próximo a ela, porque o inimigo ele não vai usar pessoas que você não conhece. Pelo contrário, ele usa quem você conhece, quem você confia. Aí Davi continuou. E diz a palavra de Deus, no versículo 30, fala assim, olha, e desviou-se de seu irmão. Tem Bíblia, né? A tradução da Ave Maria está escrito assim, olha, e afastou-se de seu irmão. Pergunta, li errado. E afastou-se de seu irmão, indo perguntar a outros, dos quais obteve sempre as mesmas respostas. Aí Davi foi lá e se desviou do irmão dele. Por isso que você precisa se desviar do mal, desviar da aparência do mal. Se eu sei que aquilo ali vai me prejudicar a minha fé, eu preciso me afastar daquilo. Existem pessoas que, em vez de fazerem a sua fé aumentar, fazem você perder a sua fé. Um exemplo. Se você conta seus sonhos, seus projetos para uma pessoa negativa, aquela pessoa negativa ela vai colocar dificuldade para você não conseguir realizar.
Ela vai colocar empecilho para você não conseguir realizar. E Davi, ele fez o que? Ele desviou do mal. Só que o inimigo, ele tentou de novo. Só que Davi, ele não estava vendo aquela situação com os olhos carnais. Mas sim, Davi estava vendo aquela situação com os olhos espirituais. E Davi soube que quem falava ali na boca do irmão dele não era Deus. Não era o irmão dele que estava falando, mas sim o inimigo. E versículo 32. Davi falou assim para Saul, olha, versículo 32. Davi disse-lhe: ninguém desanime por causa desse filisteu. Teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo tu? Exclamou o rei. Não é possível. Ou seja, o rei, Saul, ele que a hora que mais precisava de ter um soldado forte para enfrentar o inimigo, Saul tentou desanimar Davi. Olha só, o inimigo ele tenta uma vez, ele tenta de novo. Por isso que você não pode ser uma pessoa que se abala fácil. Tem gente que qualquer palavra desanima ela. Só da pessoa olhar torto para ela, ela já fica desanimada. Ah, fulano olhou torto para mim. Ah, o padre não me cumprimentou. Ah, a irmã não me cumprimentou. Davi, ele olhava com os olhos espirituais, não carnais. Porque se fosse uma pessoa olhando com os olhos carnais ali, desistiria. Pensaria assim, olha, se o próprio rei, o rei que foi ungido por Deus, está falando que eu não vou conseguir, então eu desisto. Olha só, olha o que o inimigo queria. Se fosse uma pessoa com os olhos carnais, pensaria isso. Só que Davi, ele não olhou com os olhos carnais, e sim com os olhos espirituais. Davi, ele tinha dentro dele uma certeza que Deus era maior do que aquele gigante. Você precisa olhar para dentro de você e você ter a certeza que você é maior que o seu problema. Você precisa olhar para dentro de você e você ter a certeza que Deus, Ele é maior do que a doença. Deus é maior do que o vício. Deus ele é maior do que a amarração sentimental. Deus é maior do que a amarração financeira. Davi, ele olhava para a situação com os olhos da fé. E você precisa aprender a olhar para este momento que você vive hoje com os olhos da fé. O que é olhar com os olhos da fé? É você crer que dias melhores virão. É você crer que a situação pode estar ruim hoje, mas amanhã vai melhorar. Você pode estar doente hoje, mas é você crer que amanhã você vai ser curado. É você estar desempregado hoje, com as portas fechadas hoje, e você crê que amanhã as portas irão se abrir. Aí Saul pegou lá a armadura e mandou colocar uma armadura em Davi. Só que Davi, ele ainda era moço, e a armadura não coube em Davi. Aí Davi foi lá e tirou aquela armadura. E ele foi em cima da fé dele e enfrentou o gigante.
E naquele momento ali, o próprio gigante, Golias, ele tentou desanimar Davi novamente. Veja que a primeira luta não aconteceu carnalmente, mas sim espiritualmente. Por isso que a mente de uma pessoa é o campo de batalha espiritual. Por isso que tudo que eu creio, eu passo a absorver para a minha vida. Tudo que eu creio, se eu creio em coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Se eu creio em coisas ruins, eu irei atrair coisas ruins para a minha vida. E Davi, novamente, ele não deixou o desânimo entrar dentro dele, porque ele estava olhando naquele momento ali com os olhos da fé. Aí Golias tentou desanimar para ele, falou: olha, você está me achando com cara de cão para vir contra mim com um pedaço de pau? Aí Davi virou para ele e falou com ele assim: olha, você vem contra mim com escudo, lança, espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi contra o gigante confiando na arma humana. Ele não foi contra o gigante confiando na força física. Ele não foi contra o gigante confiando nas armas carnais. Mas ele enfrentou o gigante com as armas espirituais. Ele enfrentou o gigante com as armas da fé. Por isso que eu sempre falo com uma pessoa: se ela tem fé, ela tem uma arma poderosa para combater o mal. Se ela tem fé, ela consegue mudar a situação no qual ela está vivendo. Se ela tem fé, aquela situação pode ser até ruim para ela, mas através da fé, aquilo que está ruim passa a ficar bom. Diz a palavra de Deus que as bênçãos passam a acompanhar uma pessoa. Por isso que eu quero deixar essa palavra para você nessa tarde, para você não desistir dos seus problemas, para você não desistir das pessoas que você ama, para você não desistir dos seus sonhos, em vez de você ficar desanimado. Aumente a sua fé. Eleve o nível da tua fé. Mas a fé ensinada por Jesus. A fé sem duvidar. Você pode ser o último da fila, que Deus irá fazer você ficar em primeiro. Que essa palavra, ela vem ficar gravada dentro do seu coração. Eu vou ficando por aqui, vou abençoar você aqui agora, fazer uma oração. Quero convidar você a você me assistir hoje, terça-feira, às 21 horas aqui pela página. Se você ainda não me segue pelo Facebook, me siga, porque quando você segue a página, o próprio Facebook, ele notifica você que está tendo live. Tá? Quero que você convide seus amigos, parentes, vizinhos a rezar comigo nessa noite, às 21 horas. Você vai pegar um copo com água, uma garrafa com água, água filtrada, água mineral. Eu vou abençoar nessa noite. E você vai beber dessa água à noite.
E se você tiver fé, você vai ser abençoado. Eu quero que você, nesse momento agora, curva a tua cabeça. Curva a tua cabeça. Fecha teus olhos neste momento agora. Quero orar por você. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te apresento, Senhor, esses teus filhos, essas tuas filhas, essa pessoa, meu Deus, que tem sofrido e que precisa de uma luz, que precisa de uma direção espiritual. Estendei, Pai, as tuas mãos poderosas, milagrosas, e abençoai agora, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Dê a este teu filho, a essa tua filha, força espiritual, para que essa pessoa possa lutar e vencer, ser feliz, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, diga assim seja, diga amém. Amém? Deus abençoe você. Até hoje, daqui a pouco, às 21 horas, a bênção da água milagrosa, a bênção da água benta sobre a sua vida. Beijo, teu coração, e que Deus abençoe você.